Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre trabalho de uma força. Então, a gente vai estar começando aí o capítulo 4, tá no volume 2, lá na página 45, ele traz para a gente aí essa nova grandeza da física. Na verdade, nesse capítulo, nessa seção, a gente vai estar vendo aí a relação entre essa nova grandeza, trabalho de uma força, e energia, que é um dos conceitos fundamentais da física. Aí. Na verdade, a energia de um corpo, ou a energia que um sistema possui, está associado com essa capacidade que esse sistema tem de estar realizando um determinado trabalho. Então nós vamos entender o que é, dentro da física, essa grandeza trabalho, como que a gente calcula, qual que é a unidade de medida e qual que é a relação, então, como que isso está relacionado com a grandeza física energia. Bom, vamos lá então. Página 46, a partir da página 46 aí do nosso material, a gente encontra então falando sobre o trabalho das forças constantes. Primeiramente, a gente já tem aí um conceito prático no nosso dia a dia do trabalho. Quando a gente faz uma tarefa, realiza uma determinada atividade, a gente diz que está realizando um trabalho. Na física, a grandeza trabalho, ela aparece quando a gente tem uma força agindo sobre algum corpo e essa força está produzindo nesse corpo um certo deslocamento. Então, não adianta nada eu aplicar a força, mas essa força não gerar deslocamento. Então, não tem trabalho nesse caso. Só vai haver trabalho quando a força que age sobre um determinado corpo produz nesse corpo um certo deslocamento. Então, a gente tem uma força que está sendo capaz de alterar um sistema, iniciar o movimento de um corpo, por exemplo. Isso faz com que esse corpo ganhe energia. Então, na verdade, a gente pode falar que o trabalho ele é uma grandeza definida, uma grandeza escalar, nesse caso, definida como uma quantidade de energia que é transferida de um sistema a outro ou transformada de um tipo em outro. Então, por exemplo, quando eu aplico uma força sobre um objeto que estava parado, fazendo com que ele comece a se mover, eu estou transferindo energia para ele para fazer com que ele inicie esse movimento. Então, há aí a realização de um trabalho. Então, o trabalho é essa grandeza física, é uma grandeza escalar, que vai aparecer sempre que uma força F produz um deslocamento qualquer no corpo. Então, ela mede aí a quantidade de energia que é trocada entre os corpos do sistema. Eu posso estar transferindo energia para um sistema, para um corpo, ou eu posso estar retirando energia dele, dependendo do sentido de ação da minha força. O fato é que trabalho, que vai ser representado por essa letrinha grega aqui, tal, ele é a grandeza física que está associada a uma força que gera um deslocamento. No sistema internacional, a gente vai medir o trabalho em Newton vezes metro. Só que na física a gente já viu em diversas situações que eles homenageiam um determinado cientista colocando o nome dele como unidade de medida de alguma grandeza. Então aqui eles homenagearam o James Prescott Joule colocando o nome dele como unidade de medida de trabalho. Então esse Newton vezes metro a gente vai chamar de Joule e nós vamos representar pela letra J maiúscula. Então no sistema internacional o nosso trabalho vai ser medido em joules em homenagem ao cientista. Bom, vamos ver alguns casos aqui onde a gente pode estar determinando esse trabalho e como que a gente faz para conseguir calcular isso daí. Então, primeiramente, nós vamos considerar aqui trabalho de uma força na mesma direção do deslocamento. Lembrando que tudo que a gente for falar aqui agora, nessas formulazinhas que vão aparecer aqui nos próximos slides aí, a gente está trabalhando com forças constantes. Tá? Então, por enquanto, força variável a gente não vai mexer. Isso é lá na próxima sessão que a gente fala delas. Então, aqui são todas forças constantes. A princípio, vamos considerar que essa força ela age na mesma direção do deslocamento. Então, aqui coloquei o seguinte esquema. Tinha aqui um bloco, uma caixa, que estava inicialmente parada. Uma pessoa está aplicando uma força sobre essa caixa, fazendo com que ela inicie o seu movimento. Tá? Então, ela vai sofrer aqui um deslocamento ΔS, nesse caso aqui está representado por D, mas ela vai sofrer um deslocamento ΔS. Então, pelo que a gente acabou de falar,
Se eu tenho uma força que age sobre um objeto e essa força produz nesse objeto um certo deslocamento, eu tenho a realização de trabalho. E esse trabalho ele vai ser obtido pelo produto entre essas duas grandezas, ou seja, entre a força e o deslocamento. Tá? Então, a grandeza física trabalho, a gente vai calcular o valor dela dessa maneira. Nós vamos multiplicar a força que a gente está aplicando sobre o objeto vezes o deslocamento que a gente está provocando nesse corpo. Tá? Lembrando que aqui tudo precisa estar no sistema internacional, porque como a gente falou aqui agora há pouco, no sistema internacional o trabalho é medido em joules. Então eu preciso que a força esteja em newtons e que o meu ΔS esteja em metros. Mas ainda dentro dessa situação, a gente tem dois casos diferentes. Eu posso ter a força agindo na mesma direção do deslocamento, e aí eu estaria contribuindo para aumentar a velocidade desse bloco, ou seja, eu estaria transferindo energia para ele. E aí, nesse caso, quando a força age no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo. Tá? Então, eu vou ter um trabalho positivo quando a força agir no mesmo sentido do deslocamento. Eu estou transferindo energia para o meu sistema. Mas, se esse mesmo homem estivesse aplicando uma força em sentido oposto ao deslocamento, ou seja, o bloquinho está se movendo para a direita, mas o homem aplica uma força para a esquerda, tendendo a parar esse bloco, nesse caso a gente teria um trabalho sendo realizado da mesma forma, porque a força estaria produzindo ali um deslocamento, ela estaria agindo num certo deslocamento. Só que agora, como o sentido de ação dessa força é oposto, é contrário ao deslocamento, a gente vai ter um trabalho negativo. Tá? Então, eu posso ter trabalho positivo ou trabalho negativo. Vai depender do sentido da ação da força. Se a força age no mesmo sentido do deslocamento, trabalho positivo. Se a força age em sentido oposto ao deslocamento, trabalho negativo. E aí, né, a gente conclui, portanto, que no trabalho positivo a gente está transferindo energia para o sistema, estou fazendo com que esse bloquinho aumente a sua velocidade, ele está ganhando energia. E quando a força age em sentido oposto ao deslocamento, a gente está retirando energia do sistema. Seria a situação em que esse homem, né, estaria tentando parar esse bloco. Então, está fazendo com que a velocidade diminua, esse bloco vai perder energia. Então, a gente está retirando energia do sistema. Ok? Então, esse é o trabalho e essa é a forma que a gente tem para calcular o valor dele no caso de uma força que age na mesma direção do deslocamento. Mas temos ainda mais alguns casos. Quando a gente tem uma força que é perpendicular ao deslocamento, por exemplo, temos aqui um caixote novamente e uma pessoa que aplica uma força sobre esse caixote, produzindo nele um deslocamento de A para B. Então ele está sofrendo aqui um deslocamento ΔS. Bom, só que aqui nós vamos fixar nossa atenção agora nas forças que agem na direção vertical, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui tanto esse bloco, né, quanto a pessoa está recebendo a ação da força peso e da força normal. Todo objeto que tem massa tem um peso e todo corpo que está apoiado sobre uma determinada superfície, ele recebe a ação da força normal. Então vamos pensar aqui no caixote, né? O caixote ele tem aqui o seu peso, que é sempre vertical para baixo, e ele recebe, né, dessa superfície a reação normal, que é sempre perpendicular à superfície de contato. Só que aqui, o caixote, o objeto, ele está se deslocando ao longo da trajetória, de uma trajetória horizontal. Ao longo da vertical aqui, não tem movimento. Se não tem deslocamento, pelo que a gente acabou de falar ali, não existe trabalho, porque o trabalho é a grandeza física que está associada a uma força gerando um deslocamento, produzindo um deslocamento. Como essas duas forças, peso e normal, elas não provocam, não produzem nenhum deslocamento, nenhum movimento do nosso caixote ao longo da trajetória vertical, a gente diz que o trabalho delas é nulo. Mesmo havendo força, não há realização de trabalho. Seria, por exemplo, uma situação semelhante ao seguinte: imagina que a gente pegasse um objeto bem pesado, um caixote bem pesado, e ficasse sustentando ele nos braços por um longo período de tempo. A gente ia ficar cansado, porque nós estamos realizando uma força para segurar ele ali parado em uma determinada altura,
Mas como essa força não estaria produzindo o deslocamento do objeto, a gente não realizou o trabalho. Apesar de a força estar sendo aplicada, a gente se sentiu cansado por ter feito essa atividade, mas não houve realização de trabalho. Tá? Então, se não há movimento numa dada direção, não tem realização de trabalho ao longo dessa direção. Aqui, o único trabalho que estaria sendo realizado seria ao longo da trajetória horizontal, porque essa força que o rapaz está aplicando aqui está, sim, produzindo um deslocamento desse caixote. Então, essa força F aqui, ela gera um trabalho que é calculado pela fórmula F vezes ΔS. Próximo caso. Em algumas situações, a gente vai ter a força que não coincide com a direção de deslocamento, como a gente viu lá no início. Né? No primeiro caso que a gente analisou lá, a força estava na mesma direção do deslocamento. Aqui não. Aqui é uma força que está inclinada. A gente fala que ela está oblíqua ao deslocamento. Ela forma ali um ângulo alfa com a direção do deslocamento. O deslocamento está na horizontal, ΔS, e essa força F está formando um ângulo alfa ali com a direção desse deslocamento. Bom, como calcular o trabalho nesse caso? Primeiramente, essa força F que está aqui inclinada, formando esse ângulo alfa, ela tem as suas duas componentes, Fx e Fy. A gente pode fazer a decomposição dessa força F usando as regrinhas de decomposição vetorial que a gente já viu aí em aulas anteriores. Então, eu posso calcular o meu Fx e o meu Fy. Fazendo isso, a gente encontra essas expressões aqui. O vetor F ele está colado ao eixo x, está coçando o eixo x. Então, Fx fica F vezes o cosseno de alfa. E aqui o eixo y, a força F está separada, está acenando para o eixo y. Então, o Fy fica F vezes o seno de alfa. Só que aí a gente tem a seguinte condição, a seguinte consideração. Esse bloquinho ele está se deslocando ao longo da trajetória horizontal. Ao longo da vertical, a gente não tem movimento. Se não tem movimento ao longo da vertical, essa força Fy ela não realiza trabalho. A única componente de F que está realizando o trabalho é a Fx. Então, é somente o trabalho dela que a gente vai calcular. E aí, a gente vai usar a mesma expressão que nós vimos. O trabalho é igual a F vezes ΔS. Lembrando aqui que a gente está com a força no mesmo sentido de deslocamento, esse trabalho é positivo. Então, F vezes ΔS é a forma original. Só que o nosso F agora, quem está realizando o trabalho agora, é só o Fx. E o Fx, a gente acabou de falar aqui que ele é F vezes o cosseno de alfa. Então, se eu troco esse F aqui, olha, da forma original do trabalho, por essa expressão do Fx, eu chego nessa relação aqui. O trabalho da força, nesse caso aí, é F vezes ΔS vezes o cosseno de alfa. Tá? Então, se a gente tem uma força oblíqua, uma força inclinada, formando um ângulo alfa com a direção do deslocamento, o trabalho vai ser obtido por essa expressão aqui, porque nesse caso, a gente precisa levar em consideração somente aquela componente da força que está realizando o trabalho, que nesse caso é a Fx. Okay? A Fy não realiza nenhum trabalho aqui nessa situação. Então, esses são os casos que a gente tem aí para estar calculando o trabalho de uma força qualquer. Tá? É sempre força vezes deslocamento, sendo positivo quando a força tem o mesmo sentido do deslocamento e negativo quando a força tem sentido oposto ao deslocamento. E quando a gente tem uma força oblíqua, a gente precisa levar em consideração a componente daquela força que produz o deslocamento. Tá? E substituir isso na forma original. E aí a gente chega nessa relação aqui. O trabalho da força F é igual a F vezes ΔS vezes cosseno alfa. Bom, continuando, né, a gente pode ter um corpo, um objeto, submetido a várias forças. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, essa situação da ciclista, né, que está submetida aí ao peso dela, a normal, que é a reação da Terra sobre ela. Temos aqui um atrito entre os pneus e a superfície da Terra, e a força motora, que é proporcionada ali, né, pela pedalada que ela dá devido à força que os músculos dela aplicam ali sobre o pedal. Então, a gente tem um corpo, né, submetido a várias forças. Como calcular o trabalho total realizado sobre esse corpo? A gente tem duas maneiras. Uma delas é calcular o trabalho de cada força dessa
com o seu respectivo sinal, positivo e negativo, dependendo do sentido da força, tá? E somar tudo. Então, seria uma das formas, né? Eu calculo o trabalho realizado por cada uma dessas forças e faço o somatório deles lá no final, levando-se em consideração o sinal. A segunda, que eu acho que é a mais simples, a gente determinaria a força resultante sobre esse sistema, sobre essa ciclista aqui no caso. Então, usando aquelas regrinhas de cálculo de força resultante que a gente já aprendeu aí, nós determinaríamos qual que é a força resultante sobre essa ciclista e faríamos a formulazinha do trabalho. Trabalho é igual a força resultante vezes o ΔS, vezes o deslocamento dessa ciclista aqui no trecho que a gente quiser determinar. Tá? Então, esse caminho eu acho que é mais simples e mais rápido. Mas os dois chegam no mesmo resultado. Eu posso calcular pelo trabalho da força resultante, que é o que está aqui no item A, ou eu posso fazer o trabalho de cada força separadamente e depois eu somo esses trabalhos todos, chegando aí no trabalho resultante, no trabalho total sobre esse corpo. Ok? Então, são duas formas distintas que nos levam ao mesmo resultado. E para encerrar, né, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o trabalho da força-peso. Essa força tão importante que a gente vem conhecendo aí, né, ao longo das últimas sessões, das últimas aulas. A gente sabe que o peso é a força que a Terra exerce sobre um corpo, puxando ele em direção ao seu centro, ou seja, puxando ele para baixo. Então, quando o objeto ele sofre um deslocamento ao longo da trajetória vertical, né, esse peso ele realiza trabalho. Nós vimos ali no slide anterior que a gente tinha o peso do caixote que não realizava trabalho porque o deslocamento do caixote acontecia na horizontal. Mas agora, quando a gente pensa num objeto que está deslocando ao longo da trajetória vertical, esse peso realiza trabalho porque ele está agindo sobre um objeto durante um deslocamento ΔS qualquer. E aí a gente tem duas situações para analisar o trabalho dessa força-peso. Eu posso fazer essa análise considerando o objeto subindo ou considerando o objeto descendo. Lembrando que a força-peso sempre age verticalmente para baixo. Então, quando nós tivermos o objeto sendo arremessado para cima, quando ele estiver efetuando o movimento de subida, eu vou ter a força, que é o peso, agindo em sentido oposto ao deslocamento do objeto. Então, aqui eu tenho uma bolinha que o menino vai arremessar, o rapaz vai arremessar, o peso está agindo para baixo e o deslocamento dessa bolinha é para cima. Nós falamos lá no início que toda vez que a força age em sentido oposto ao deslocamento, o trabalho é negativo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, esse trabalho vai ser negativo e vai ser a força peso, né, vezes o ΔS, forma original do trabalho, força vezes deslocamento. Só que esse peso, essa força peso, a gente sabe qual é a expressão dela. Nós aprendemos a calcular o peso lá atrás, que é a massa vezes a gravidade. Então, se eu trocar esse Fp, que é o peso, por m vezes g, a gente vai chegar nessa expressão aqui para o trabalho da força peso durante a subida. Tá? É um trabalho negativo, porque a força age em sentido oposto ao deslocamento, e ele é dado por essa expressão, m vezes g, que é o peso, e o ΔS é a altura que essa bolinha subiu aqui. Ó. Tá? Então, qual que é o h? Qual que é a altura que ela se deslocou ali? Por isso que esse ΔS está sendo trocado por h, porque agora a gente está falando de um movimento na vertical, e na vertical, um deslocamento aí, ao longo dessa trajetória vertical é uma altura que foi deslocada, que foi percorrida pelo objeto. Então, no caso do movimento de subida, o trabalho da força-peso vai ser dado por essa relação. E no caso do movimento de descida, a análise é semelhante, só que agora o peso ele age no mesmo sentido do deslocamento. A bolinha está caindo. Então, eu tenho a força-peso que age no mesmo sentido do deslocamento. Então, de novo, o trabalho vai ser a força-peso vezes ΔS, só que agora é positivo, porque a força age no mesmo sentido. De novo, a gente vai trocar aqui o Fp por m vezes g, e outra vez o ΔS é a altura que essa bolinha vai percorrer ali, tá? Até o chão ou até qualquer outro nível que for dado ali. Tá? Então, a expressão do trabalho da força-peso é mais mgh nesse caso da descida. Então, o trabalho da força-peso ele é positivo na descida e negativo na subida. A gente fala que na subida, né, que ele é negativo, é um trabalho resistente, que tem uma força de resistência, né, a força puxando para baixo,
E durante a descida é um trabalho motor, né? O trabalho da força-peso tenderia a acelerar o objeto, ali, fazendo com que a velocidade dele vá aumentando com o passar do tempo. Tá? Então esses, né, seriam os tópicos onde a gente poderia estar calculando aí o trabalho da força-peso. Ok? Bom, então nessa primeira parte aí do capítulo 4, ele vem falando sobre a grandeza, trabalho, e a gente viu aí como calcular o trabalho de forças constantes. Estamos encerrando aqui essa nossa sessão. Na próxima a gente vai ver como fazer o cálculo do trabalho para as forças variáveis. Mas isso fica para uma próxima aula. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.